Salve espectadores do canal. Algumas pessoas naquele questionário que eu fiz aqui no canal pediram para que eu fizesse mais vídeos discutindo assuntos contemporâneos. Eu não tenho muito interesse em fazer esse tipo de coisa porque eu acho que esse tipo de vídeo requer uma certa pesquisa, um certo cuidado. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é só chegar e falar baseado em conhecimento prévio, etc. É bom estar preparado para falar sobre o assunto. No entanto, como o assunto de hoje é algo sobre o qual eu tenho lido um pouco nos últimos tempos, eu achei que esse assunto eu poderia me arriscar a falar um pouco. O vídeo de hoje, portanto, se dedica a discutir a nostalgia a regimes autoritários e a ascensão de extremos, especialmente extrema-direita, a partir de um panorama mais global, não apenas nacional. Nos últimos 2 anos, mais ou menos, nós temos visto aqui no Brasil manifestações políticas onde algumas pessoas, não tantas quanto se parece às vezes, mas um bom número de pessoas, carrega faixas e cartazes pedindo a volta da ditadura. Internet afora se espalha um discurso de que a ditadura teria sido um momento de evolução no Brasil, onde a criminalidade era baixa, onde só era torturado quem merecia, quem fazia bobagem, a época do milagre econômico, entre tantos outros argumentos que a historiografia tem demonstrado que não se sustentam. Que o tal milagre econômico se ancorou em parte em uma perspectiva internacional, de bonança internacional, e que com a crise dos anos 70 o tal milagre econômico estagnou, que o regime militar aumentou ainda mais a desigualdade no Brasil, que não era só quem supostamente merecia que era torturado, até mesmo crianças foram torturadas, e isso está devidamente registrado. Mas enfim, esse vídeo não tem como objetivo desmistificar os mitos da ditadura. Existem muitos textos, livros, material, internet afora que vocês podem procurar e que vão encontrar com certa facilidade. A real intenção desse vídeo é demonstrar para vocês que essa nostalgia a um passado autoritário que é visto como uma espécie de era de ouro, é algo que atualmente faz parte de um panorama global. Muitos autores já discutiram essa coisa do passado mítico, no qual se mira para voltar a um tempo áureo que normalmente não existiu, sobre retóricas quase messiânicas de sujeitos que vão salvar um país, ou uma cidade, ou estado dos males que o afligem. Raul Girardet já discutiu isso também. Isso é algo que nunca desaparece completamente do mundo. Mas, nos últimos anos, nós temos visto um cenário propício para o aumento dessa retórica. Por exemplo, no dia 20 de abril, saiu uma reportagem no jornal The Moscow Times afirmando que, de acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto Levada, que é um instituto que faz muitas pesquisas na Rússia, muitas das pesquisas que nós ficamos sabendo aqui em relação à Rússia são feitas por esse instituto. Segundo a pesquisa deles, 58% dos russos entrevistados pela pesquisa que eles fizeram, afirmaram que eles gostariam de um novo regime socialista, apesar de que apenas 14% deles acredita que isso poderia vir a acontecer. 31% de todo mundo que respondeu afirmou se opor à restauração da União Soviética, enquanto 10% não deram opinião. Ou seja, 100% de todo mundo que respondeu à pesquisa, 58% falou que gostaria da volta da União Soviética, 32% respondeu que não, e 10% não opinou. Ok, o governo soviético era um governo autoritário alinhado com a esquerda, mas o meu ponto nesse vídeo é demonstrar esse desejo por governos extremos, governos autoritários, governos de retórica forte, independente do espectro político nos quais eles se situam, ainda que isso seja mais comum em partidos e movimentos de extrema-direita do que esquerda. Um outro caso que pode ser citado e que se alinha ao caso soviético é o caso da Alemanha Oriental. Uma pesquisa que, se não me engano, foi feita ano passado, eu esqueci de anotar a data, aponta que 57% dos entrevistados que viveram na Alemanha Oriental sentem falta do país e o defendem diante da retórica de todos aqueles que criticam o que foi o passado da Alemanha dividida, mais precisamente o caso da Alemanha Oriental. Desses 57% que respondeu de forma favorável à Alemanha Oriental, 49% afirmou que a DDR, a Alemanha Oriental, tinha alguns problemas, mas em geral era boa, e 8% afirmou categoricamente de que ele era boa, praticamente tudo, e se opôs ferrenhamente às críticas que são feitas a esse antigo regime, que é conhecido até hoje por ter sido bastante autoritário. Outro caso de nostalgia é o caso chileno. Ainda que a maioria dos chilenos olhe para o passado, para o governo Pinochet, com bastante repulsa, um número significativo de chilenos olha para esse passado de forma positiva.
Lá no Chile, ocorre a mesma coisa que acontece aqui no Brasil, na retórica da direita, que graças à ditadura, no caso deles de Pinochet, o país não virou outra Cuba. O eterno medo do país virar uma Cuba, como se isso fosse algo plausível em todos os países que se tornaram ditaduras no Cone Sul. Um deputado de direita lá do Chile, chamado Ivan Moreira, afirmou em 2013 na televisão chilena que as Forças Armadas o salvaram de viver sob um regime, uma ditadura marxista, e que Pinochet salvou a vida de uma geração inteira. Vale citar também que em 2006, quando Pinochet morreu, cerca de 60 mil pessoas foram ao velório do ditador, fizeram fila, prestar suas últimas homenagens, muita gente chorando, levando bustas de bronze, pinturas, fotografias do Pinochet. É um número que não dá para ignorar, né? 60 mil pessoas louvando um ditador sanguinário do porte do Pinochet não é um fenômeno que nós possamos ignorar como um mero ponto fora da curva. Essa guinada a extremos e a autoritarismo, ela tem sido vista com muita força em diversos países, especialmente na Europa. Nós temos aí o caso da Frente Nacional, da Marine Le Pen, na França, que é um partido considerado de extrema-direita, que tem aumentado os seus votos. Na Áustria, o partido que se autodenomina Partido da Liberdade, cuja sigla em alemão é FPO, venceu há alguns dias atrás o primeiro turno das eleições presidenciais da Áustria. Ele não venceu as eleições, mas foi para o segundo turno, inclusive deixou para trás os dois partidos que têm se alternado no poder na Áustria desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que é o Partido Social Democrata, que é de centro-esquerda, e o Partido do Povo, que é um partido conservador. O candidato a presidente desse partido, Norbert Hofer, recebeu 35,4% dos votos, mais votos que o Alexander Van den Bellen, do Partido Verde, que era o favorito, mas levou só 21,1% dos votos. O cargo de presidente na Áustria, ele é bastante figurativo, levando em consideração que se trata de um regime parlamentar. E num regime parlamentar, no caso da Áustria, o poder real está nas mãos do chanceler. Mas o chefe de Estado, caso o presidente, ele tem a prerrogativa de dissolver o parlamento. Esse Partido da Liberdade, ele tem uma retórica extremamente anti-imigração, anti-muçulmana, e a questão dos refugiados foi a grande plataforma desse partido. O fato de ele ter vencido o primeiro turno é muito significativo em relação a como a população austríaca tem pensado a questão dos refugiados. Apesar de as funções de presidente na Áustria serem meio decorativas, o Hofer já ameaçou demitir o governo se ele não endurecer as questões de imigração. A próxima eleição geral do parlamento está marcada para 2018 e o Partido da Liberdade continua na frente nas pesquisas de opinião, com mais de 30% das intenções de voto para o parlamento. Considere-se que desde a década de 1930, os partidos de extrema-direita não tinham tanta proeminência política e tanta adesão popular. Nós temos aí a ascensão de partidos como a Aurora Dourada, na Grécia, temos o caso do Jobbik, na Hungria, temos o caso do partido suíço Union Démocratique du Centre, a União Democrática de Centro, e em contrapartida, a esquerda antifascista, na sua versão mais radical, no caso marxistas, anarquistas, e até mesmo nas suas formas mais moderadas, é muito mais fraca hoje do que era na década de 1930. Apesar de que, vamos ser francos, na década de 1930 as correntes fascistas de extrema-direita eram mais fortes também. Poucos os partidos de extrema-direita atuais da Europa se classificam como abertamente neonazistas, nesse nível de extremismo. E essa extrema-direita ela não é homogênea também. Baseado num texto do Mihail Lowy, eu fiz uma separação aqui, uma separação que na verdade o autor propõe, que eu acho que é bastante satisfatória para explicar as diferenças principais entre diferentes vertentes da extrema-direita europeia. Há os partidos de caráter diretamente fascista ou neonazista, o caso da Aurora Dourada na Grécia, o Jobbik na Hungria, que eu já citei, o setor direito na Ucrânia, o Partido Nacional Democrata na Alemanha e outras forças menores e menos influentes. Temos também os partidos semifascistas, com raízes fortes nos componentes fascistas, mas que não necessariamente poderiam ser identificados com o padrão do fascismo clássico. E há diferentes formas. Temos a Frente Nacional na França, o que eu citei anteriormente, o Partido da Liberdade na Áustria, o Vlaams Belang na Bélgica, partidos cujos líderes, membros fundadores, têm uma ligação estreita com o fascismo histórico.
Muita gente desses partidos não esconde admiração pelo passado fascista, uma nostalgia para aquele momento, mas as lideranças atuais desses partidos tentam modernizar a imagem deles, passando uma imagem mais moderada, uma imagem renovada, não tentar parecer um dinossauro político superado, ou seja, pegar velhas ideias e passar elas adiante com a cara nova. Temos o terceiro tipo, que são partidos de extrema direita que não possuem origens fascistas, mas compartilham do racismo, da xenofobia, retórica anti-imigração, islamofobia. E aí o Mihály Lowy apresenta alguns exemplos, como o Lega Nord na Itália, a União Democrática de Centro na Suíça, o UKIP na Grã-Bretanha, o Partido da Liberdade holandês, o Partido Progressista da Noruega, apesar desse nome ser um partido de extrema-direita, o Partido dos Verdadeiros Finlandeses, típico nome que um partido de extrema-direita usaria, e o Partido do Povo Dinamarquês. Os democratas suecos, o Mihály Lowy apresenta como um caso mais intermediário, com origens claramente fascistas e neonazistas, mas que tem se esforçado principalmente nos anos 90 a apresentar uma imagem mais moderada. Obviamente que a situação é muito mais complexa do que essa divisão em três partes, mas é uma divisão que ajuda a compreender em linhas gerais as pequenas diferenças. E por que uma divisão dessa é importante? Porque nós não podemos nos prender apenas à definição clássica de fascismo, que fascismo é só aquele modelo engessado da década de 1930, até porque naquela década os fascismos não eram iguais. A Alemanha nazista tinha várias diferenças em relação à Itália, a Portugal, Espanha, Grécia, Croácia, enfim, todos os países que tiveram algum governo autoritário nas décadas de 1930 e 1940. Governo autoritário de extrema direita de caráter fascista. Vamos separar as coisas, porque nem todo autoritarismo é de direita. Mas aí fica a pergunta: por que desse sucesso da extrema direita? A principal explicação que a esquerda em geral dá para essa ascensão são os resultados da crise econômica de 2008, que tem quebrado a Europa. Não é um diagnóstico mentiroso, de fato, a crise econômica, momentos de crise econômica em geral, costumam acender a fogueira de extremos políticos, que se colocam como a solução contra o marasmo do momento, ou contra a corrupção, contra a fraqueza do governo atual, que não consegue lidar com a situação. Extremos políticos costumam usar esse tipo de retórica em momentos de crise. Se colocam como a salvação e normalmente o público compra, ou pelo menos parte do público, não dá para homogeneizar desse jeito, compra essa retórica mais extrema que passa uma ideia de força. No entanto, nós não podemos resumir a explicação apenas a um viés estritamente economicista. Lembrando que naquele vídeo que eu falei sobre o livro do Gessé Souza, eu expliquei que o economicismo, embora seja muito usado como retórica pela direita, especialmente a direita liberal, por outro lado ele também é usado pela esquerda para se fazer determinados diagnósticos que acabam sendo incompletos, especialmente uma esquerda marxista mais ortodoxa. Temos que levar em consideração um processo um pouquinho mais antigo para explicar esse momento de crise e de ascensão dos extremismos, que é o panorama do pós-Guerra Fria e o consequente momento da globalização. O processo de globalização abriu fronteiras econômicas, abriu fronteiras nacionais, permitiu maiores fluxos migratórios, viagens até mesmo turísticas, expandiu o conceito de livre comércio para o resto do mundo e, ainda que muitas pessoas defendam que esse processo trouxe diversos benefícios para muitos lugares, ele também trouxe problemas sérios, seríssimos, inclusive do ponto de vista econômico. Mas eu não vou entrar nisso porque esse vídeo não ia acabar nunca. Esse processo de flexibilização das fronteiras e de fluxo de capital livre causou o que alguns autores chamam de pânicos de identidade. Ou seja, as identidades, as raízes nacionais, regionais de determinados grupos fica fragilizada diante desse fluxo de pessoas. Você tem aí países, como é o caso da Alemanha, onde a extrema-direita vive alertando a população para uma suposta morte cultural, pelo fato de que o país tem uma taxa de natalidade baixa, e são os imigrantes, normalmente os muçulmanos, que têm a taxa de natalidade mais alta. Então se alerta constantemente para o fato de que a cultura alemã, europeia, estaria aos poucos morrendo em detrimento da cultura muçulmana, como se fosse, duas coisas totalmente separadas,
e que a confluência fosse alguma espécie de poluição cultural. Esse tipo de situação só reforça a retórica de grupos extremistas que defendem o discurso de que eles estão tentando salvar a cultura, salvar o povo dessa situação. Em certa medida, isso se alinha com o que Samuel Huntington falava no seu livro O Choque das Civilizações. Claro que a perspectiva do Huntington era bastante conservadora, ele separava o mundo em mais ou menos 8 esferas culturalmente específicas. Ele alertava que com o fim do mundo bipolar da Guerra Fria, o mundo globalizado que vinha a seguir veria como seu principal motor de conflitos esse choque de civilizações, de diferentes pensamentos, culturas, ainda que seja uma análise bastante conservadora, que sua divisão seja questionável e que o Huntington veja esse choque como o problema, ao contrário da esquerda que normalmente vê as reações ao choque como um problema, as reações extremistas, podemos dizer que, em certa medida, o diagnóstico de que os problemas pós-fim da Guerra Fria e ampliação da globalização se dariam por conta de conflitos ocasionados desse tipo de coisa, das migrações, das interpolações culturais e das consequências econômicas que advêm desse tipo de troca e desse tipo de movimento. No entanto, nós devemos também lembrar que o antissemitismo, a xenofobia, especialmente ampliados por conta da atuação de figuras como Benjamin Netanyahu, o Osama Bin Laden, supostamente falecido, o Estado Islâmico, a atuação desses grupos ajuda a manter em voga e manter em alta posturas antissemitas, anti-islã, anti-árabes, anti-turcos. Lembrando que turcos e árabes não são a mesma coisa, mas para o pessoal sem muita instrução é todo mundo igual, supostamente igual, por conta de certas proximidades culturais, religiosas, etc. Esse tipo de coisa nunca morreu na Europa. E esse cenário atual propicia que esse tipo de discurso tenha mais espaço. Então nós juntamos aí uma crise econômica de graves proporções, cujos efeitos até hoje não passaram. Nós temos um processo de globalização do ponto de vista financeiro, do ponto de vista cultural, que apavora certos grupos. Só para constar, eu não necessariamente estou defendendo o processo de globalização, acho que isso é um assunto mais complexo, mas é inegável que os efeitos da globalização ampliam os discursos extremistas de determinados grupos em certos lugares. Temos o fluxo migratório, a crise dos refugiados, que traz um elemento novo, que já está gerando frutos, como foi o caso da vitória no primeiro turno do Partido da Liberdade na Áustria. Nós temos esses choques culturais ligados ao processo de globalização, como citei anteriormente, que amplificam ainda mais cursos xenofóbicos, ou seja, a velha xenofobia de sempre, dando as caras novamente em um contexto onde é mais propício expor esse tipo de argumento sem ser rechaçado, ainda que felizmente haja alguma resistência em alguns lugares, como é o caso alemão, em que o Pegida, que é um movimento especificamente anti-islamização da Europa, por assim dizer, um movimento de extrema-direita que conta com apoio de neonazistas, etc., tem tido suas manifestações cada vez menores e os grupos antifascistas que vão até as manifestações do Pegida para protestar contra eles, às vezes até cair na porrada com eles, tem se mantido alto, ou seja, é um sinal de que a reação também existe. Enfim, uma série de fatores que propicia a ascensão de discursos extremistas, tanto no que concerne a partidos de extrema direita que se aproveitam da situação para se eleger ou para crescer, quanto em discursos populares de nostalgia a períodos anteriores de autoritarismo que supostamente seriam melhores. Aí você tem gente no Brasil dizendo que naquele tempo não tinha corrupção, que nem agora, o que é uma falácia. Você vê gente na Alemanha dizendo que não poder viajar durante o período da Alemanha Oriental é a mesma coisa que agora você não poder viajar porque você não tem dinheiro, e que naquele tempo não tinha gente dormindo na rua e desempregado, porque todo mundo tinha uma casa e tinha emprego. Você vê discursos aqui no Brasil contra imigrantes haitianos e até mesmo sírios, na Europa, especialmente contra refugiados sírios, e discursos também contra minorias internas. O caso de Jobbik na Hungria, por exemplo, é um caso claro sobre isso. O Jobbik, ele tem uma retórica muito forte contra a etnia cigana, a etnia romani, ou Roma, como alguns chamam. Discursos esses que incitam inclusive assassinatos, que depois esses partidos vão lá na internet negar o envolvimento, dizer que não tem nada a ver com isso, muito embora esses assassinatos normalmente sejam incentivados pela retórica que eles propõem. Bom, então era isso. Espero que o meu vídeo tenha sido claro também com a intenção dele, né, de mostrar que todo esse panorama de crise, migração, globalização, xenofobia incubada, entre outras coisas,
é responsável por essa ascensão de extremismos, que isso não é um fenômeno só do Brasil e que não pode ser entendido de forma isolada, nem fora, nem aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu espero que em breve eu possa trazer mais material desse tipo para vocês, com um mínimo de embasamento, para não acabar derrapando na curva. Se você não for inscrito, por favor, inscreva-se no canal. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.